Fala pessoal do Estudo da Regra, vamos iniciar um vídeo explicativo de todas as alterações para você entender tudo que alterou na regra referente à circular da IFAB, então não deixe de assistir. Bom pessoal, iniciando aí os vídeos aí das alterações da regra, vamos começar pela regra 1. Essa alteração aí refere-se aos postes e ao travessão. A regra nova diz que os postes e o travessão pode ter uma combinação das 4 formas básicas. O que dizia a regra antiga? A regra antiga dizia que os postes e o travessão devem ter forma quadrada, retangular, redonda ou elíptica, página 44. Então, pessoal, o que queria dizer? Queria dizer que teria que ter uma dessas 4 formas. Agora, com a nova regra, pode ter uma combinação dessas 4 formas. Então, não necessariamente uma forma apenas. Pessoal, seguindo nas alterações da regra, agora vamos falar sobre um assunto muito polêmico, sobre a regra 12, a mão na bola. A regra nova agora estipula que, para determinar claramente a infração de mão na bola, o limite do braço é estabelecido no ponto inferior da axila. Pela primeira vez, a regra estipula onde é considerado braço e mão, onde é considerado infração e não infração. A regra não dizia onde era o ponto que determinava, apenas dizia mão e dizia braço, que se tocasse na mão ou braço era considerado infração. Claro que voluntariamente. Agora a regra está estipulando que é a axila que define o ponto. Aqui, conforme o gráfico, aqui mostra que no ponto verde, onde é o ombro ali, estipulado pela axila, não é infração. E a parte vermelha, que no caso é o braço e a mão, é infração, é considerado infração de mão na bola. Então, pessoal, agora a regra estipula o ponto que limita mão e não mão. Infração de mão na bola ou não infração de mão na bola. Bom, pessoal, seguindo as alterações da regra, agora na regra 12, a regra nova diz que se o árbitro permitir a execução de um tiro livre rápido ou conceder uma vantagem após a prática de uma infração que interfira com o ataque promissor ou evite esse ataque promissor, o cartão amarelo não será apresentado. Então, pessoal, entende-se que se o tiro livre for cobrado rapidamente, esse ataque promissor não será prejudicado e não será evitado. Então não há por que punir por impedir ataque promissor, não tem lógica. A regra antiga dizia que cometer uma falta que impeça um ataque promissor, exceto quando o árbitro marcar um pênalti e essa falta tenha sido praticada tentando disputar a bola, será advertido por conduta antidesportiva. Então, pessoal, agora há 2 situações que não haverá punição por conduta antidesportiva. Pessoal, seguindo aí nas alterações da regra, agora falando na regra 12, a regra nova diz que, no caso de o atacante acidentalmente tocar a bola com a mão, ele só será penalizado se a jogada terminar imediatamente em um gol ou em uma oportunidade clara de gol, a favor do atacante ou de sua equipe. Por exemplo, após o toque a bola com a mão, ela percorre uma distância muito curta ou há muito poucos passes. Então, pessoal, essa alteração teve muita polêmica quando alterou o ano passado, que não dizia o tempo que, se houvesse o gol, seria marcada a infração. Então, todo gol que houvesse a mão, involuntariamente houvesse o toque da mão, tinha que anular o gol e marcar a infração. A regra antiga dizia que praticará a infração o jogador que marcar um gol na equipe adversária após a bola tocar em sua mão, braço, ainda que acidentalmente, inclusive o goleiro, página 112. Então, pessoal, não abordava o tempo. Agora diz que imediatamente, e não é somente em casos de gol. Se esse toque de mão involuntário, acidentalmente, gerar uma clara oportunidade de gol para a sua equipe, também será marcada a infração, mesmo que a mão seja involuntária, pessoal. Bom, pessoal, seguindo aí nas alterações da regra, a regra nova diz que se o árbitro for punido por tocar na bola 2 vezes em um reinício, ou seja, antes de tocar em outro jogador, a sanção disciplinar apropriada será aplicada, mesmo que o segundo toque tenha sido com a mão ou braço.
Pessoal, isso aí é referente a uma alteração que teve no ano passado, que dizia que o goleiro não poderia sofrer sanção disciplinar por tocar a bola com a mão dentro de sua própria área penal. Então, pessoal, agora alterou novamente. O goleiro pode receber sanção disciplinar adequada. Por exemplo, um goleiro cobra um tiro livre dentro de sua própria área penal, cobra um tiro curto e vai para um atacante que tem uma clara oportunidade de fazer o gol. E o goleiro vai lá e toca com a mão na bola, dentro de sua própria área penal, e acaba impedindo o atacante de fazer o gol. Na regra antiga, ele não poderia receber sanção disciplinar. Agora, com a nova regra, ele recebe sanção disciplinar adequada. Por quê? Porque ele interfere numa clara oportunidade de gol do atacante. A regra antiga dizia que, se o goleiro tocar a bola com sua mão dentro de sua área penal sem estar autorizado a fazê-lo, será marcado um tiro livre indireto, porém não haverá punição disciplinar. Página 113. Então, pessoal, agora com a nova alteração, haverá punição disciplinar. Se ele interfere em uma clara oportunidade de gol, ele tem que receber a punição disciplinar adequada. Bom, pessoal, continuando aí nas alterações da regra, a que eu considero a alteração mais impactante é essa da regra 12. A regra nova diz que os cartões amarelos mostrados durante a partida, incluindo a prorrogação, não serão levados em consideração na disputa nos tiros do ponto penal. Se 2 cartões amarelos forem mostrados para o mesmo jogador, um durante a partida e outro nos tiros do ponto penal, eles aparecerão no registro do árbitro como 2 cartões e não como expulsão cartão vermelho. Então, pessoal, entende-se que os tiros do ponto penal não fazem parte da partida. Então, não tem lógica expulsar um atleta que leva um cartão durante a partida e outro durante os tiros do ponto penal. Para haver expulsão, tem que ter 2 cartões amarelos ou durante a partida ou durante os tiros do ponto penal. Pessoal, continuando aí nas alterações da regra, agora essa alteração envolve a regra 12 e a regra 11, o impedimento. A regra nova diz que a infração por mão deliberada de um defensor será considerada ação deliberada para fins de impedimento. Exemplo, pessoal, um defensor toca a bola com a mão e vai para um jogador em posição de impedimento. No caso, seria marcado a infração de mão na bola. Agora, com a nova alteração, o árbitro pode conceder a vantagem, né, por uma ação deliberada do zagueiro e seguir o lance. Imagina a situação que esse toque de mão possibilita um atacante uma clara oportunidade de gol. Se o árbitro marcar a infração de mão na bola, poderá prejudicar o atacante, que teria uma clara oportunidade de gol. Então a regra vem dizer que se tocar a bola com a mão, pode ser considerado ação deliberada, possibilitando o atacante, por exemplo, tendo uma clara oportunidade de gol de fazer o gol. Bom, pessoal, continuando aí as alterações da regra, seguindo na regra 12, a regra nova diz que um jogador que não respeitar a distância obrigatória de 4 metros em um bola ao chão será advertido com um cartão amarelo. Então, pessoal, agora o bola ao chão foi incluído nos reinícios sobre a distância mínima. A regra antiga falava que infrações puníveis com advertência, cartão amarelo, era não respeitar a distância exigida para os reinícios de jogo, como no tiro de canto, tiro livre e arremesso lateral, página 116. Agora, então, é incluído bola ao chão e a distância mínima é 4 metros. Não respeitou, atrasou o reinício de jogo, deverá advertir com um cartão amarelo. Pessoal, continuando aí nas alterações da regra, a regra nova diz que se um tiro de meta ou tiro livre, o goleiro levanta a bola em direção a um companheiro de equipe e é devolvida a ele com a cabeça ou o peito para que o goleiro pegue, o tiro será repetido, mas não haverá sanção disciplinar, a menos que isso ocorra persistentemente. Essa situação ocorreu num jogo e a regra não dizia o que fazer nessa situação, houve muita polêmica. Então a IFAB decidiu fazer uma prorrogativa agora, alterando a regra, colocando no texto da regra, que vai sair aí por maio, colocando que se houver essa situação,
não haverá punição disciplinar se ocorrer uma vez. Agora, se ocorrer persistentemente, haverá punição disciplinar. Bom, pessoal, seguindo aqui nas alterações da regra, vamos seguindo aqui na regra 14. A regra nova diz que se o goleiro infringir as regras do jogo e a bola não entrar na meta ou rebater em um dos postes de meta ou do travessão, o pênalti não será repetido, a menos que a infração do goleiro influencie claramente no executor. O que dizia a regra antiga? Aqui no quadro de resumo diz que infração do goleiro, não gol, sempre repete o pênalti cartão amarelo para o goleiro. Isso na página 132. Então a IFAB entende que se não houve interferência no executor, não tem motivo para haver repetição do tiro penal. Na regra antiga sempre tinha repetição, agora não mais. Então isto vale para aquela infração que o goleiro se adianta. Se não interferiu no executor, não repete. Entendido, pessoal? Pessoal, continuando aí nas alterações da regra, seguindo na regra 14, a regra nova diz que se o goleiro for penalizado e o tiro for repetido, o goleiro será advertido pela primeira infração, durante o jogo ou no tiro do ponto penal, e será advertido com cartão amarelo por qualquer infração subsequente. Lembrando a outra alteração, pessoal, só vai haver repetição se não haver gol e se interferir no executor. Essa infração do goleiro tem que interferir no executor. Se haver essas duas situações, para ser advertido com cartão amarelo tem que ser uma infração subsequente. Aqui, conforme diz a regra nova, a primeira advertência será verbal, não será com cartão amarelo. A regra antiga dizia que sempre que houvesse infração do goleiro e não houvesse o gol, repetiria o pênalti e tinha cartão amarelo para o goleiro. Agora não mais repete o pênalti, só vai ter repetição do pênalti se interferir no executor. E agora cartão amarelo para o goleiro nem sempre. A primeira infração será dada advertência verbal e se houver de novo a infração, daí sim será dado o cartão amarelo. Então é isso, pessoal. Espero que todos tenham entendido. Pessoal, continuando aí nas alterações da regra, seguindo na regra 14, a regra nova diz que no caso de o goleiro e o executor infringirem as regras do jogo exatamente ao mesmo tempo, o executor será penalizado. Pessoal, essa alteração recebe influência da outra alteração, no qual diz que o goleiro nem sempre vai ser penalizado com cartão amarelo. Por exemplo, se o goleiro se adianta e não há o gol, ele não vai ser advertido com cartão amarelo. Primeiro ele vai ser advertido com advertência verbal. Se ele fizer uma infração subsequente, ele receberá cartão amarelo. Então, pessoal, a regra antiga dizia que se não houvesse o gol, houvesse infração do cobrador e do goleiro ao mesmo tempo e não houvesse o gol, seria dado cartão amarelo para ambos. Agora não mais. Para o goleiro receber cartão amarelo, tem que ser uma infração subsequente. Então, na primeira infração que houver o goleiro e o cobrador, apenas o executante receberá o cartão amarelo. Então é isso, pessoal. Então é isso, pessoal. Fechou mais uma série de vídeos explicativos das alterações da regra. Você que assistiu esse vídeo e não é assinante, não perca tempo. Assine a plataforma de estudo do Estudo da Regra. Nele você encontra esse conteúdo e muito mais. Tem simulados, podcast, apostila, lances, grupo de estudos, materiais de apoio, circulares da IFAB traduzida e o livro de regras sempre atualizado. Então, assine a plataforma. Valeu, pessoal!